Na aula passada, eu lancei uma proposta, né? Lancei um desafio, porque para incentivar justamente a participação aqui de forma um pouco mais honesta, um pouco mais sincera, uma participação que desse um pouco mais de vivacidade para essa nossa aula presencial, né? Então, nós estamos aqui numa aula presencial por meio de tecnologia. E aí eu fiz a proposta para oferecer, né, nota para aqueles que mantivessem a câmera ligada. Então, tem pessoas aqui que já estavam aqui na aula passada, e aí essas pessoas já sabem disso, né, a proposta que eu fiz na aula passada, e agora eu quero estender essa proposta para aqueles que estão chegando agora, que eu tenho certeza que tem pessoas que não estavam na aula passada e que estão aqui agora. Entendeu? Só que na aula passada foi muito difícil para mim anotar o nome de todos que estavam com a câmera ligada, apesar de que eu fiz a anotação. Mas foi difícil enquanto acontecia. Eu queria saber se tem entre vocês alguém que está usando computador. Porque quem está usando computador é mais fácil de ver todo mundo. Quem está usando celular não é tão fácil de ver todo mundo assim. Tem alguém entre vocês que poderia fazer a gentileza de ir anotando o nome das pessoas que mantiveram a câmera ligada para depois me passar no final? Quem poderia fazer esse serviço, essa contribuição pedagógica aqui, esse auxílio na sala de aula? Alguém poderia? Eu acho que tá todo mundo usando celular também. Eu tô usando notebook. Quem falou que tá no notebook? Desculpa, eu não identifiquei a... Tô aqui. A câmera tá ligada? Agora que ligou, Beatriz. Ai, eu mesmo. Assim, você pode fazer esse servicinho aí de ver quem tá com a câmera ligada? Por exemplo, agora, quem que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo a Laura Fábio, eu tô vendo a Karen Gabriela, eu tô vendo o José Roberto, a Natália Gonçalves, a Maria Eduarda, o Matheus Marques, o Albert Júnior. Uai, Albert, você tá por aqui? O que você tá fazendo por aqui? Fazendo um novo curso aí. Qual curso? Você tá... Enfermagem. Mas você concluiu geografia? Sim. Ah, que bom, então. Acho Fazendo enfermagem agora. Que bom. Então, a Hillary, então, eu tô verificando aqui. Então, esses, assim, inclusive na aula passada eu fiz até por meio de print, né? Então, eu tirei alguns prints e tá para me verificar para ser justo com aqueles que quiserem. Não é obrigado, tá? É claro que não é obrigado, mas aqueles que quiserem e puderem, então a gente vai fazer uma contrapartida aí. Mas é para garantir a participação mesmo, ok? Só isso mesmo. Então, meninos, é o seguinte. Eu vou mostrar mais uma vez aqui aquela questão de como que a gente trabalha com o bloco da disciplina, né, onde a gente coloca o planejamento da aula, e também é uma decisão minha, até para ficar fácil para todo mundo. Se porventura a aula que passou, não compreendi muita coisa. Então, antes da gente ficar desesperado, você tem uma coisa que você pode fazer. Você pode ir lá na aula e assistir a aula que ficou gravada. Aí você assiste. E pode ser que aí já resolve, pode ser que aí você já não entendia, o que eu não tinha entendido porque passou rápido mais na aula e agora eu entendi. Ou pode ser que ainda ficou a dúvida. Aí qual que é a sua obrigação? Vim, Caio, olha, não estou entendendo esse negócio aí, me explica esse negócio. E aí vocês têm que fazer isso, gente, é uma obrigação sua. Não pode passar por aqui despercebido, não pode passar por aqui desentendido. Eu tenho um programa para seguir, tem aí umas coisas para fazer, mas a gente para sempre que for preciso para a gente tentar explicar aquilo que for preciso, entendeu? Então, vocês, por favor, não deixem a coisa acontecer de qualquer jeito, não deixa passar, porque esse é um momento único, né? Depois aí é outra história, outras coisas para serem feitas e enfim, entendeu? Então, assim, um ponto que eu queria que vocês não ficassem com a dúvida só para vocês. E para auxiliar nesse sentido, então, a gente tem aqui esse planejamento das aulas. Então, eu vou pegar nesse momento aqui agora o link. Então, estou transmitindo para vocês aqui, olha. Você vai entrar no link logicacaiomaluf.blogspot.com. Entrando nesse link, aí você vai verificar aqui, ó, que nós já temos, ó, aula 2, conceitos básicos. Quando é que é essa aula? Dia 10/2 às 20 horas, olha, agora, não é? E nós tivemos aqui, ó, aula 1, preâmbulo da disciplina. Quando é que foi essa aula? Essa aula foi no dia 3/2, opa, às 20 horas, tem que corrigir, já estou vendo um erro aqui, certo? Às 20 horas.
Então, se você clicar aqui nessa aula, olha, aula 1, você vai ver que a aula foi sobre aspectos introdutórios e você vai verificar que a aula que nós gravamos, que nós demos na aula passada, está aqui. Então, só você ver quanto você quiser, quantas vezes quiser. Aqui tem as informações que nós trabalhamos naquela aula passada e o exercício, né, que ficou para vocês treinarem a questão, uma questão inicial de atividade, atitude lógica mesmo, né? A torre de Hanoi, né? Que fizemos lá a troca das torres lá. Como é que é isso, professor? Estou no primeiro dia aqui, eu não fiz não participei dessa aula, não sei como é que é esse negócio. Então, você vai aqui, ó, você vai verificar, ó, vou soltar aqui, tá sem o áudio, só para ver as imagens mesmo, né? Então, num determinado momento dessa aula que aconteceu lá no dia 3, olha, a gente fez alguma coisa aqui ligada com a Torre de Hanoi, né? Tá bem aqui. Olha só, então a gente fez aqui, ó, tá vendo? Tá a demonstração acontecendo da aula desse assunto, certo? Então, ou seja, volta, é um assunto muito técnico, né? Lógico que é um assunto muito técnico. Então, pelo fato de ser um assunto muito técnico, então a gente tem que ficar bem ligado nos detalhes. E às vezes os detalhes passam despercebidos. E eu estou aqui, tá lá no grupo, você pode colocar a questão no grupo, você pode mandar para o meu privado, entendeu? Então, ou seja, eu recebo algumas mensagens de vocês, só, tem aula hoje? Tem aula hoje? Manda o link, só essas coisinhas assim. Agora, a questão do conteúdo mesmo, teve uma manifestação, um aluno mandou para mim a evolução dele na Torre de Hanoi. Então, ele fez lá várias, colocou com mais discos, né? Então, ou seja, ele explorou um pouco mais aquela atividade ali, que é um exercício de pensamento, exercício ali de ordem, né? Que se você fizer um movimento errado, você pode até chegar no final que você quer, mas você demora muito mais, né? Então, ou seja, essa que é a questão lógica que a gente precisa, então, ir verificando, né? E aqui teve uma participação online, né? Tá aqui a participação que cada um de vocês escreveram, quando eu perguntei para vocês o que vocês acham que essa disciplina, métodos quantitativos, pode contribuir com o seu curso. Então, teve aqui a manifestação dos que estavam presentes na aula online da semana passada, e aqui a atividade, né? Essa atividade tem prazo para hoje. Então, quem está chegando aqui hoje, então eu espero que vocês se atualizem aí. Pois não? Pode falar. Tem gente tentando entrar e não está conseguindo. E, olha, eu deixo o link aberto, entendeu? Então, vocês perceberam que eu nem estava aqui na sala, vocês entraram. Então, eu posso dizer o seguinte, que não é problema com o link. Deve ser com o aparelho ou a conexão dessas pessoas. Porque aqui nós não temos lobby, né? O lobby é que o professor tem que ir aceitando para entrar. Então, nós não temos isso aqui. Infelizmente, deve ser a questão de link. Estão falando lá no grupo ou o que está acontecendo, meninas? Vamos ver lá no grupo. No grupo que ninguém manifestou nada, né? Ninguém mandou no privado também. Conseguiram ou continuam sem conseguir? Quem está comunicando aí? Olha só. Eu não queria deixar confuso aqui a questão, mas eu vou colocar aqui agora o link, né? Que é o planejamento da aula de hoje, certo? Da aula de hoje. Se vocês olharem aqui nas conversas do WhatsApp para trás aqui, muita gente entrou depois, né? Depois eu vou colocar de novo. Então, se você entrar aqui nesse link que eu pus aqui na semana passada, já está atualizado com a gravação da aula. Que é isso que estou mostrando aqui para vocês, ó. Meninos e meninas, tem alguma questão sobre essa... Professor, seu microfone está mutado. Desde quando estava? Qual foi a última coisa que você escutou falar? Desde quando você começou a falar da aula passada. Então. Se ficou alguma dúvida da aula, acho que foi isso que eu ia falar. Que aí tem aí o link aí da planejamento, está gravado, né? Tem alguma questão que vocês ainda não estão entendendo, como é que funciona? Gostaria de saber? Tá tranquilo? E esses que estão sem entrar, já conseguiram ou ainda está tudo sem entrar ainda? Quem que deu a notícia? Ele ficou de te mandar mensagem aí para mostrar o que está aparecendo. Ah, tá. É a melhor coisa, que aí
É a melhor coisa, que aí eu posso talvez até orientar. Mas até agora ninguém mandou nada. Deu certo já. Já entrou? Então tá bom. Então, perfeito. Meninos e meninas, eu quero fazer com vocês aqui ainda, na mesma linha da Torre de Hanoi, fazer alguns exercícios lógicos, né? Um exercícios em lógica aqui. E aí eu quero, assim, na mesma... Bom, deixa eu perguntar aqui. Quantos de vocês, só levanta a mãozinha aí, se vocês têm as reações aí, quantos fizeram a atividade da Torre de Hanoi? Certo. Então, eu estou vendo na câmera aí. Beleza. Escreveram, conseguiram escrever o algoritmo lá? Primeiro, né? Leva o disco rosa para a torre 2 ou torre 3, aquela coisa lá. Então, nós vamos fazer mais um reforço desse tipo de atividade aqui agora. Entendeu? Eu queria... Ó, nós estamos fazendo uma coisa lúdica, uma coisa simples, uma coisa básica. Uma conversa que você inicia falando dela e termina dentro da mesma página. Agora, meninos, você vai usar esse mesmo procedimento quando você estiver escrevendo o seu trabalho de conclusão de curso. Daí você na enfermagem, você na farmácia, seja na engenharia, nos cursos que vocês fazem aí, certo? Você vai fazer um procedimento de investigação científica. E você tem que contar para o mundo que você começou a investigação fazendo isso, fazendo aquilo outro, até chegar no resultado até chegar na conclusão da sua investigação científica. Então, ou seja, é um exercício simples, um exercício pequeno, que é o algoritmo, e você está em preparação, está em organização, para que você possa, então, fazer um exercício muito maior que esse aí, que é nos seus trabalhos de curso aí para frente. Nossa, eu estava com... Deixa eu... Quem que está anotando os nomes aí é a... Ela sumiu para mim aqui. Beatriz. Beatriz. Tá com a câmera ligada? Ah, lá, Beatriz. Ah, Beatriz, você está com o computador? Você viu lá... Você está usando o aplicativo no computador ou só na web mesmo? Eu estou usando o aplicativo. Certo. Você viu lá que nos 3 pontinhos tem lá mais ações? Você viu isso aí no seu Teams? Mas eu entrei como convidada, né? Não, mas acho que não tem problema não. Vê se aparece essa aplicação que eu quero te falar aqui. Aonde aparece aí levantar a mãozinha, o microfonezinho, aí a câmerazinha, não tem uns 3 pontinhos aí? Ah, Aí aparece para você um negócio aí tipo galeria grande. não. Não aparece, né? Uh-uh. Tá bom, então eu vou ter que trabalhar na questão do print aqui, porque eu estava vendo só umas 9 pessoas, e agora eu estou vendo muito mais pessoas. Eu acho que no dela, professor, vai aparecer exibições de reunião, não é não, Beatriz? Tem isso aí no dela? Vê se tem. Uh-uh. Certo. Essa exibição de reunião tem no meu, mas é celular. Ó, eu já consegui fazer um print aqui, vamos ver se... tá lá. Tá bonita a nossa tela, se você ver no grupo aí, tá perfeito. Então, vamos lá. Nesses exercícios que eu estou chamando a atenção para vocês aqui, da gente fazer uma... Talvez vocês já conhecem, né? O pessoal faz até uma brincadeirinha aí, que é o transporte, né? E tem uma questão lógica para a gente pensar aqui nesse transporte. Deixa eu só pegar a tela. Está aqui, olha só. Um homem precisa atravessar uma rua e ele pode levar nesse transporte, vai ele mesmo e mais uma de suas 3 cargas. Ele tem que levar 3 coisas ali, certo? Ele tem que levar, então, uma cobra, levar um rato e um queijo. Indique as ações necessárias, ou seja, fale o algoritmo, então está pedindo um algoritmo aqui, as ações necessárias para que o homem consiga atravessar o rio
sem perder suas cargas. Importante. Cobra não pode ficar sozinha com o rato, porque senão a cobra come o rato. O rato não pode ficar sozinho com o queijo, porque senão o rato come o queijo. Certo? Então, essa é a regra. Talvez vocês já sabem de cor, né? Já conhecem aí essa história já, né? Mas aí, esse homem, né? Esse homem aqui, ele vai ter que pegar, e cada vez ele vai levar um desses bichinhos aqui, ou ele só pode levar um. E aí, como que a gente pode fazer aí, atravessar essa rua aqui com esses bichos? Alguém gostaria de... Bom, quem já sabe a resposta? Tem alguém aqui que já sabe a resposta? De como poderia fazer isso aqui para dar certo? Bom, ninguém se manifestou aqui, né? Então, quem gosta... Você já sabe a resposta, Maxwell? Já sabe. E sim, E aí? Então, faz a narração para a gente. Como é que seria narra a resposta aí para a gente? Por favor. então, o homem levaria primeiro o rato e deixaria a cobra e o queijo. Então, ele voltaria, pegaria o queijo, levaria, pegava o rato e trazia de volta, deixava, pegava a cobra e levava, deixando ela junto com o queijo novamente, e por último, levava o rato de novo. Ficou claro para todo mundo? Ou alguém ficou, buguei, não dei conta de seguir esse raciocínio? A Maria Eduarda parece que ela fez uma careta. Quando ele começou a falar na segunda viagem, ela já fechou a cara aqui. Opa, o que ele está falando? Né? Eu dei uma leve bugada, mas tudo bem. Porque talvez assim, talvez o Maxwell, na primeira vez que ele tentou fazer, talvez ele não fez tão simples assim. Ele talvez decorou essa resposta, né? Mas vamos ver então, vamos fazer o que ele foi falando para a gente aqui. Olha só. Então, na primeira viagem, né? Na viagem de ida, então vai aqui o homem e ele leva com ele a cobra, né? Foi assim que ele disse. Opa, desculpa. Ele é diferente. Vai o homem e levando o rato. Porque deixando a cobra e o queijo aqui não tem problema nenhum, porque a cobra não vai comer o queijo, ela não gosta de queijo. Aí ele voltou, o que ele fez? Buscou a cobra. Aí ele fica sozinho, pegou a cobra e levou a cobra com ele. E ele, então, para não deixar aqui a cobra, porque se ele ficar aqui, ele vigia, então não deixa a cobra comer o rato. Mas então ele pega, então, o rato e leva para trás o rato, e o rato fica aqui. Aí ele pega o queijo, né? E leva o queijo. Aí ele deixa aqui a cobra o queijo tranquilamente e vem cá e busca o rato. E aí? Ficou simples, Maria Eduarda? Mostrando assim Então, aí, essa que é a coisa. Então, olha só, como é que ficou o algoritmo isso aqui? Como é que ficou o algoritmo? Como é que escreveria a situação? O algoritmo, lembra lá, você falava início e o fim, né? Concluiu. Ele trouxe todos as cargas dele. Ele não deixou a cobra sozinha com o rato, não deixou o rato sozinho com o queijo e trouxe, né? Fez as viagens necessárias. Então, aqui está escrito algoritmo. Olha só. Algoritmo. Início. Na primeira viagem, o homem leva o rato e retorna sozinho. Na segunda viagem, o homem leva a cobra e retorna com o rato. Na terceira viagem, o homem leva o queijo e retorna sozinho. Na quarta viagem, o homem leva o rato. Fim. Simples assim, tá vendo? Então, ou seja, eu estou falando para vocês, é uma historinha pequena, de uma situação simples, mas que você tem que fazer isso aqui com vista de resolver situações tremendamente complicadas. Como, por exemplo, um problema aí da área da enfermagem, por exemplo, uma pesquisa sobre internação de crianças autistas. Olha aí. Ele vai ter que, o Albert aí, seus colegas da enfermagem, vai ter que estudar sobre a pediatria, né, a internação de criança, a questões psicológicas aí, psiquiatras do autista, porque é uma coisa que pode ser que ele vai lidar com isso, né, na função dele de enfermagem. E pode ser que ele queira investigar essa situação.
E aí, como é que se pesquisa sobre isso? Então, primeiro, o que eu faço? Primeiro, eu vou lá, vou estudar sobre pediatria no que se refere à internação e assim vai, e termino a conclusão do trabalho. Só que enquanto nós fizemos esse trabalhinho aqui, ó, algoritmo de 7, 8 linhas aqui, ele vai fazer um TC aí de umas 40, 50, 100 páginas, né, dependendo da situação da pesquisa que ele vai fazer e dos dados que ele tem para utilizar. Isso é claro, meninos? Está simples assim? Ou está complicado? Ô, professor, mas eu acho que tem como fazer com 3, não tem não? 3 o quê? Com 3 viagens só. Olha, narra pra gente aí, Lucas. Deixa eu voltar lá. Eu vou voltar e você... E a gente vai fazendo igual você vai mandando e a gente testa. Porque é isso, né? Pode falar. No caso, leva o queijo. Se levar o queijo, Lucas, aí o rato e a cobra fica sozinha, a cobra come o rato. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí é um Ah, probleminha. tá E, certo. assim, a regra Obrigado. a regra do problema, do exercício, né? Que tem lá. Mas vamos fazer esse negócio um pouquinho mais complicado? É o dos 3 padres, né? E aqui, olha. 3 jesuítas. Vocês sabem o que são jesuítas, né? Alguém não sabe? Já falo logo. Jesuítas é um grupo dentro da Igreja Católica, um grupo de padres dentro da Igreja Católica. Então, tem os salesianos, que são São Francisco de Sales, tem os passionistas, tem os redentoristas e tem os jesuítas, né? Os jesuítas está só falando aqui porque foram os primeiros padres a chegar no Brasil. Foram os jesuítas, né? José de Anchieta foi um padre jesuíta. Então, assim, 3 jesuítas e 3 canibais. O que é canibal? Pessoas que praticam canibalismo, ou seja, comem a carne de outras, da mesma raça dele. Então, precisa atravessar um rio. 3 jesuítas e 3 canibais precisam atravessar um rio. Para essa travessia, eles dispõem de um barco e esse barco tem capacidade para 2 pessoas. Entendeu? Por medidas de segurança, não se permite que em alguma margem a quantidade de jesuítas seja inferior à de canibais. Entendeu? Então pode ser igual. 3 jesuítas e canibal? Pode ficar. Né? Agora, não pode ter 2 jesuítas e um canibal. Um jesuíta e um canibal pode ficar. Mas não pode ter mais canibais do que jesuítas, porque senão os jesuítas se reúnem e derrotam... desculpa. Senão os canibais se reúnem e derrotam os jesuítas. Tá claro até aqui? Ou tem alguma dúvida? Então, veja bem. Elabore um algoritmo indicando as ações que concretizam a travessia com segurança. Então, eu fiz aqui, eu coloquei foto de 3 padres, né? Ou de 3 pessoas aí. Vocês conhecem essas pessoas aqui, que está na fotinha aqui, que estão com caricaturas aí de padre ou de religiosos? Conhece quem que vocês conhecem aí? Esse segundo é o Flávio de Mello. Padre Fábio de Mello, sim. O Padre Robson, terceiro aí. Deixa Padre eu ver. Robson, que não... Eu acho. O Padre Robson, que teve alguns probleminhas aí esses dias aí, com a justiça aí, sobre alguns escândalos lá na economia e tal. Uhum. Então, só conhece esses 2, né? Eu tenho uma dúvida. Esse barco, ele tem algum condutor ou, tipo, o barco pode ir um padre e um canibal? Pode. Indo um padre e um canibal, aí você tem empatado, né? Então, ele não tem nenhum condutor, não, né? Tá liberado para um padre e O condutor é você, certo? E entendi. você pode levar até duas pessoas. 2 ou 2 pessoas. Você pode levar 2 pessoas. Até 2 pessoas, né? Caio, esse primeiro é você? Fui eu há uns quase 20 anos atrás. Então, vamos fazer Quem quer tentar fazer a travessia aí pra gente? Eu tô vendo aqui 2 pessoas que estão aqui no Jamboard. Quem são esses 2 que estão aqui no Jamboard? Se manifesta, por favor. Quem são as 2 pessoas que entrou aqui no aplicativo que tá lá? Quem, gente? Lucas, é você? Você tá com a mão levantada porque você tá respondendo a questão, Lucas?
Não, não é eu não. Sumir minha tela aqui, deixa eu voltar de novo. Então, vamos lá. Aqui a situação que está acontecendo para fazer essa travessia. Quem gostaria de tentar fazer? Professor, a Letícia e acho que a Alice que estão com a mão levantada. Certo, não, eu estou vendo que é assim, mas eu estou perguntando assim, porque lá dentro desse aplicativo que eu estou usando aqui, eu coloquei o link lá no blog, entendeu? Então, tem 2 pessoas aí que viu esse link e tá lá no aplicativo. E são pessoas, se eu habilitar aqui, elas mesmas podem fazer a travessia. É isso que eu estou perguntando, entendeu? Mas parece que não se manifestaram aqui. Quem quer narrar aqui? Quem quer falar? Professor, leva primeiro. Teria como fazer 3 viagens e cada uma levando um padre e um canibal? Não daria certo? Vai, daria. Você pode falar. Tenta fazer aí. Manda que eu faça a travessia aqui para você. Primeira viagem é para levar quem? Quantos aqui? Na primeira viagem, levaria um padre e um canibal. Tá aqui, um padre e um canibal. Tá aqui. E agora? E um canibal, né? Tá, colocou. Uhum. E na segunda, um padre e um canibal. E assim sucessivamente. Vou levar um padre e um canibal. Espera aí, eu acho que tá faltando alguma coisa nesse sentido aqui. Hein, professor, tem que ir o vai e o volta aí. Tem o padre que tem que levar. Sabe que o canibal, ele é um selvagem, né? Porque se levar... na verdade, assim, você perguntou, Zé Roberto, eu falei que você era o condutor, mas o condutor é o padre. Um padre que tem que ser o condutor. Agora eu entendi, agora ficou claro. Professor? Então, o barco não pode voltar sozinho. Sim, pode falar. Então, poderia, então... Mas eles podem, tipo, levar e voltar uma pessoa só? Uhum. Então, eu acho que o padre iria e levaria um canibal. Certo. Aí ele voltaria e levava um padre para ficar com o canibal. Aí leva um padre. Mas aqui. aí já, que já ia ficar para trás um padre só e 2 canibais, né? Então, aí o padre Robson, coitado, matou o padre Robson aqui. Verdade. Vamos zerar aqui. Agora. Pode continuar. Professor. Gabriela. Então, no caso, daria certo se o padre levasse um canibal. Vamos lá, o padre e um canibal. Mas, tipo, ele não pode levar todos os canibais primeiro e depois voltar e buscar os padres, não? Na canoa só cabe o condutor e mais um, né? Então, no caso, o padre voltava e levaria outro canibal. Então, vamos lá, o padre volta e pega outro canibal. Só que o problema é que quando ele fosse se não dá certo, que no final, quando começar a levar os padres, vai ter mais canibal do que padre. Então, veja. Então, vamos deixar 2 canibais lá. Voltou aqui. Então, leva os padres primeiro. Mas aí vai ficar um canibal para trás quando ele levar... verdade. Se levar os padres primeiro, aí sobra muito canibal. Levou um padre que seja... Aí, ó. 3 canibal e um padre. Então, eu não sei, não. Então, vamos testar aqui, ó. Quem sabe? Que é a primeira questão, ó. Pôs um padre e levou um canibal. Aí o padre volta. Aí esse padre vem e leva outro canibal. Né? Aí na volta, esse padre volta, pega um padre e leva. E para deixar empatado, esse padre volta e traz um canibal para trás. Né? E agora, esse padre pode levar esse outro padre. E agora sim, ele pode voltar, pegar um canibal e trazer, voltar, pegar um canibal e trazer. E aí? Simples, né? Só que tem um percurso para ser feito. Não pode fazer de qualquer jeito assim, senão vai matar os padres, coitado deles.
Agora vamos para o algoritmo, né? O que está escrito aqui? Não sei se eu fiz direitinho, né? É igual está escrito aqui, que a gente foi fazendo aqui na hora e tal. Atravessa um jesuíta e um canibal. Volta um canibal. Atravessa 2 canibais, volta um canibal. Atravessa um jesuíta e um canibal, volta um canibal. Atravessa 2 canibais, volta um canibal. Atravessa um jesuíta e um canibal. Então, aqui, Lucas, aí, o José Roberto, vocês falaram aí, né? Então, ou seja, foi até diferente. Aqui, alguém tem que voltar na canoa, não precisa ser padre, entendeu? Nós falando, eu falei aqui, o padre tem que ser o condutor. Mas então, poderia fazer com menos viagens, assim, alguém vai dirigir a canoa, vai levar a canoa. E esse alguém pode ser um canibal. Então, vou voltar aqui só para a gente ver conforme o algoritmo que está escrito, um algoritmo possível. Então, a primeira coisa é para ir um jesuíta e um canibal e voltar um canibal. Então, vai o jesuíta e vai um canibal. Ficou empatado. Volta o canibal para cá. E nessa volta, o que vai acontecer? Atravessa 2 canibais. Então, vai 2 canibais e esse jesuíta volta, né? Jesuíta... Assim não faz sentido, porque se voltar o canibal para poder levar outro, já, na margem já vai estar em desvantagem a questão de canibal e padre, não? Mas aí, na verdade, você vai atravessar 2 canibais e vai voltar um canibal ainda. Desculpa, não entendi. Então, vou voltar aqui de novo, só para a gente ver. O que vocês falaram mesmo? Zé Alberto, depois Albert. Pode começar a fazer o percurso conforme o algoritmo. Atravessa um jesuíta e um canibal. Então, aqui, um jesuíta e um canibal. Está empatado. Depois, atravessa... Depois atravessa canibal, né? 2 canibais. Isso, aí sim. Aí vem aqui. Não, voltou ninguém, não? O que voltou aqui? Primeiro volta o canibal. Voltei o canibal, né? Aí, na próxima... Aí, nessa volta já tem desvantagem. Não, mas aqui, a questão assim, no ida e na volta, aí vai voltar um padre aqui, não vai? Porque aqui tá certo, ó, 2 jesuítas e um canibal. Agora aqui, para terminar, esse volta. Ah, entendi. Esse volta. Aqui, ó. Aí volta um canibal. Na verdade, nem volta só um canibal aqui, conforme o algoritmo. Aí foi os 2 canibais. Voltou um canibal. Agora, atravessar um jesuíta e um canibal. Então, vamos lá. Atravessar um jesuíta e atravessar um canibal. Aí é para voltar quem? Voltar um canibal. Porque não pode deixar 2 aqui. Volta um canibal. E agora? Atravessa os 2. Atravessa os 2 canibais. Opa. Atravessa os 2 canibais. E volta um canibal, né? E agora atravessa o jesuíta e o canibal. Assim, né? E aí o algoritmo está feito, né, dessa forma. Início, atravessa o jesuíta e o canibal, volta um canibal, atravessa 2 canibais, volta um canibal, atravessa um jesuíta e um canibal, volta um canibal, né? Então, uma forma de responder essa questão posta aí. E, gente, para início assim, de conversa, é só isso, entendeu? Assim, eu não vou voltar mais nesse tipo de exercício, que esse exercício é um exercício simples, né? Um exercício que você faz aí no seu dia a dia. Pensa, uma receita de bolo, uma receita de pão de queijo é uma receita, é um algoritmo. Porque dependendo das receitas, se você muda a ordem dos fatores, muda a ordem dos ingredientes, você faz uma meleca só. Você sabe muito bem. Quem sabe cozinhar sabe muito bem disso. Não é? Ou não? Então, pensa. Você vai fazer... Vamos pensar o pão de queijo. Lembra na aula passada que eu falei para vocês como é que faz pão de queijo? Então, pensa. Se você deixar para colocar... tem uma ordem. Eu estou só falando que tem uma ordem. Quem sabe fazer pão de queijo sabe que tem uma ordem. O polvilho, você não pode... Se você tentar colocar um leite frio no polvilho,
vira uma pasta, vira uma meleca. Agora, se você coloca o leite quente no polvilho, aí o polvilho vira uma goma. Virando uma goma, você vai dissolve essa goma com ovos. Dissolvendo com ovos, misturando o queijo, né? Aí você vai ter aí o pão de queijo. Então tem uma ordem de fatores aí para muita coisa na vida e você precisa saber esses fatores, essa ordem, para que você possa então escrever seus trabalhos, escrever seus textos. Tranquilo? Tudo bem? Então, esse exercício ficou só para agora. Um dia eu vou fazer uma provinha com vocês sobre esse exercício de lógica aí e tal, né? E agora a gente vai passar para um outro ponto, que aí já entra um pouquinho mais na linha do entendimento dos elementos técnicos da lógica, entendeu? E aí eu espero que vocês, assim, vão prestando muita atenção para a gente poder chegar lá. A gente vai começar agora e a gente vai seguir no outro momento, entendeu? Na aula 2, conceitos básicos, né? Aqui fazia parte aqui resolução de alguns exercícios postos na aula anterior, para visualizar aí, né? Você pode entrar aqui no Jamboard, né? Que é onde eu pedi para vocês clicarem, vocês clicam para ver lá. Quem usa celular precisa ter o Jamboard instalado. Quem usa computador não precisa. Agora aqui nós vamos trabalhar uns conceitos básicos, né? Nesses conceitos básicos, então, é aquele ponto que eu quero que vocês vão prestando atenção aí, para que a gente possa, então, entender algumas coisas. Deixa eu apagar aqui meu quadro. Está tudo riscado. Meninos e meninas, é nesse ponto aqui que a gente precisa deixar claro aí o que nós temos que gravar. Eu não sei como é que é o seu jeito de estudar. A aula vai estar gravada, vou estar disponibilizando essa aula para vocês, está tudo certinho aí. Agora, você tem que ver qual que é a técnica que você vai utilizar para você fixar o conteúdo. Sabe, para você depois, na aula que vem, gente, ó, nós falamos hoje de proposição. O que é proposição? E você, a proposição é isso. Eu falei para vocês aqui de conectivos. O que é isso? Você precisa ter um registro aí para que você garanta esse ponto, para que você entenda. Certo? Então, olha, nós, um pouquinho de história aqui, bem rápida mesmo. Nós temos na parte da lógica estudada primeiramente e principalmente na filosofia, certo? E é na filosofia que começa o Aristóteles, que ele queria saber, olha, eu estou pensando sobre as coisas que eu estou pensando, eu estou conhecendo as coisas que eu estou tendo contato, mas eu quero saber como é que esse negócio se organiza na minha cabeça. Como é que esse negócio aqui tem uma ordem estabelecida para mim eu saber o que eu sei? Olha só, para que eu saiba o que eu sei. Entendeu? Então, veja bem, isso olha, o Aristóteles ele é aluno do Platão. O que o Platão falava? Só sei que... desculpa, o Sócrates, né, que era o professor do Platão. Só sei que nada sei. Agora, o Aristóteles falando, eu quero organizar aquilo que eu sei, aquelas informações que eu tenho. Então, ele se preocupava com as formas de raciocínio que, a partir de conhecimentos que eram considerados conhecimentos verdadeiros, nós poderíamos ter novos conhecimentos. Percebe uma questão de algoritmo aqui também? Eu tenho que saber o que eu sei para que eu processe coisas que eu ainda não sei, coisas que eu ainda preciso saber. E aí, essa forma de amplificação ou ampliação daquilo que você sabe é a lógica. Porque se for tudo bagunçado, você vai falar, não entendi nada, está tudo bagunçado, não estou entendendo. Por quê? Mas é porque, tipo, eu chego aqui, tipo, e já coloco você para, sei lá, pensa nos passo a passo para fazer alguma coisa, né? Desculpa a falta do exemplo aqui. Mas no trabalho, por exemplo, você tem que lavar as vasilhas. Lavar. E depois você tem que secar as vasilhas. Né? Então, eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho que ensinar para ele. Olha, meu filho, primeiro, o seu trabalho aqui... Ele tem 4 anos. O seu trabalho aqui é colocar a roupa lá na máquina para lavar. Só colocar lá. Entendeu? Então, ele tem o exercício de lá abrir a tampa da máquina e jogar a roupa lá dentro. Ou seria mais inteligente eu ensinar, meu filho, o primeiro trabalho seu aqui é programar a máquina lá. Esse é o mais inteligente no processo de aprendizado?
Pensa isso, né, Maria Eduarda? Então, ou seja, eu ensino ele a colocar a roupa na máquina. Tá, agora, meu filho, você já consegue verificar lá a programação. Agora você programa a máquina. Então, você tem uma ordem. Depois, meu filho, você já tem condição de tirar a roupa da máquina e pôr para enxugar. Depois, você vai ter condição de tirar a roupa do varal e passar a roupa. Entendeu? Num processo. Num processo que se vai, conhecimentos adquiridos, novos conhecimentos. Conhecimentos entendidos, novos conhecimentos, mais outros conhecimentos. E assim vai chegando lá. Isso num contexto, né? Numa organização aí, formas de raciocínio. E aí ele, então, verificou que existem, então, olha só, tidos conhecimentos verdadeiros, né? Caberia a lógica, que é uma formulação de quê? De leis. Leis gerais. Leis gerais para quê? Leis gerais para garantir a descoberta de novas verdades. Entendeu? E aí, qual que é o fundamento, ou qual que é o trabalho final disso? O que eu estou fazendo com vocês aqui? Para que vocês aprendam isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Ou essa história de Aristóteles, essa história de novos conhecimentos, eu estou usando do quê? De argumentação. Entendeu? E essa argumentação, ela precisa ser suficiente. Ela precisa ser... precisa acontecer tendo utilizado elementos suficientes para que você me compreenda, para que você me entenda. E aí eu vou argumentar. E nessa argumentação, eu estou caçando o jeito aqui de convencer você que é assim. De convencer que é dessa forma que processa as coisas, entendeu? Então, a argumentação ela tem esse objetivo. Percebe? Então, sem a argumentação, ou melhor, para ter a argumentação, eu tenho que ter conhecimento dos casos que eu estou falando para você. Né? Então, é interessante, ó, você está vendo esse objeto que eu tenho aqui? Consegue enxergar daí? Reconhece esse objeto? Reconhece? Sim ou não? O que é isso aqui? É um copo Stanley? Parece não. Uma caneca, né? É uma caneca. E aí, é uma caneca que custa um pouco caro, né? E aí, mas só que o que acontece? Isso eu só quero replicar aqui para vocês a propaganda da caneca Stanley que eu escutei, que eu vi na internet, né? E o cara falou uma sutileza que quase me convenceu, né? Que eu não comprei, não foi porque ele me fez a propaganda, não. Eu comprei porque eu quis mesmo, né? Então, ele falou assim, olha, as pessoas falam aí, tipo, ela fica 6 horas com o item gelado, né? Com o item frio aí, fica 6 horas. Aí o pessoal pensa você pegar um chopp, você pegar uma cerveja, e aí logo ela esquenta, né? Aí a pessoa fala, mas o dia que eu demorar para 6 horas para beber um copo de cerveja, é para me enterrar que eu tô morto, né? Então, ou seja, pessoas falando uma coisa desse sentido aí. Aí ele falou assim, não, mas pensa bem, você tá lá, vai, enche o seu copo de cerveja, e aí logo você vai tomar sua cerveja, a sua esposa fala, olha, tem que limpar a criança, tá suja lá. Aí eu tenho que largar a cerveja dele lá, ir lá, limpar a criança, né? Aí ele vai gastar lá uns 20, 30 minutos, teve dar banho na criança, voltou, tá lá com a sua cerveja geladinha. Entendeu? Então, assim, foi uma argumentação que tem uma lógica desse processo que pode acontecer imprevisto. Eu fui atender a porta, então deixei lá minha cerveja, ela vai continuar geladinha. Entendeu? Então, são argumentações que o pessoal utiliza bastante, né? O pessoal aí do meio dos advertisements, né? Do pessoal aí da publicidade, da propaganda, utiliza demais da conta para convencer você que você teria muita condição de ir lá no Caicá, no Lojão Brasil, sei lá onde, comprar aí uma caneca por R$20, mas não, você compra essa aqui custando 200, né? Porque ela tem uma aplicabilidade, uma funcionalidade mais interessante para você. Isso é tudo feito por meio de argumentação. Então, utilizando aí, tem pessoas aí, enquanto eu estava falando, é verdade, pode ser que aí tem que fazer algumas coisas assim de urgência, né, emergência, que às vezes eu tenho que deixar para lá mesmo, e é bom que eu volte e tá lá, minha caneca térmica, e ela vai estar cumprindo a sua função, seja com água, seja com suco, seja com coca, seja lá o que for, que as pessoas estiverem
interesse, entendeu? Então, essa que é a questão básica aqui. Se eu perguntar para você sobre esse argumento, sobre aqui o conceito básico da lógica. Para que serve a lógica? Para que serve a lógica? Se eu fosse perguntar isso para vocês, vocês poderiam ir direto aqui nessa resposta. Serve para mim compreender os argumentos, para que eu possa elaborar argumentos, entendeu? Compreender e elaborar argumentos. Sabe, entender de argumentação. E você percebe, gente, tem gente que começa uma argumentação, quer te convencer de alguma coisa e ele não tem lógica nenhuma, não tem base nenhuma porque está falando. E se passa por verdadeiro, mas não está organizado logicamente aquilo que foi dito. Certo? Então, essa é uma situação aí. Aí, agora nós temos, então, ou seja, três termos, na verdade, né, que eu falei agora há pouco, vocês precisam saber. Então, argumento já colocou aí, né? Agora, os outros conceitos aqui é de proposição, certo? Então, olha só, argumento é uma sequência de proposições. O que é proposição? É uma afirmação. Nessa proposição, nós temos 3 elementos. Na verdade, são 2 elementos, certo? Mais um é repetido. Então, nós temos premissas e temos conclusão. Então, a proposição, ela tem premissas e conclusão. Aí, agora a gente teria que colocar aí alguns exemplos aí de premissas, né? E conclusões para vocês, para a gente ver do que nós estamos falando. Então, ó, exercício, meninos, por favor. Essa aula aqui nós temos pouca tarefa de casa, tá? Que fique claro. Vai ter algum dia de tarefa de casa, bem combinado entre nós aqui. Mas o que nós vamos realizar é basicamente aqui. Então, por isso tem que prestar muita atenção nesse tempo que nós temos aqui para a gente, depois só fazer a tarefa, é só aplicar o que aprendeu aqui. Então, veja bem. O que é uma proposição? Como que a gente pode colocar aqui uma proposição? O que é a proposição? Conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentimento completo, de modo que se possa atribuir dentro de um contexto os valores lógicos possíveis, os únicos 2 valores lógicos possíveis. Essa proposição é verdadeira ou essa proposição é falsa. Só isso. Ok? Então, a gente precisa ter uma frase para a gente pensar isso aí. Por exemplo, tá vendo essa frase aqui, ó? Todo metal brilha. Todo metal brilha. Certo? Eu tenho 2 coisas aqui. Eu tenho um sujeito dessa frase. Quem é o sujeito dessa frase? Me fala, por favor, quem está lembrando das suas aulas de gramática muito bem? Metal. Metal. Metal é o sujeito. E esse metal, que é o sujeito, ele tem um predicado. Ele tem uma qualificação para ele. A qualificação dele é brilhar. Brilhar. Esse metal brilha. Agora, nós temos aqui ainda um outro elemento, que é a quantidade de metal. Qual que é a quantidade de metal da qual está sendo dita aqui? Está falando de pouco metal ou de muito metal? De todo metal. De todo metal. Na verdade, falando de todos, né? Todos os metais existem, existiram e existirão, né? Todo metal brilha. Então, aqui está falando do universo. Do universo dos metais, eles são brilhosos. Eles são brilhantes, brilhantes. Pode ser que não seja brilhoso, mas são brilhantes. Qual que é a diferença entre brilhoso e brilhantes? Brilhantes é que tem capacidade de brilhar. Capacidade. Brilhoso é aquele que está brilhando. Beleza? Então, você tem conhecimento de verdade ou conhecimento de causa para dizer isso aí? Você sabe que isso é verdade? Ou você vai me dizer que isso é uma falsidade? Para você dizer que é verdade ou falso, você tem que conhecer de metais. Eu acho que é falso. É falsa essa afirmação? Quem falou isso? Sim. Sim. Fernandes, eu. Fala o nome para mim, por favor. Fernandes. Ah, o Fernandes. Ok, Fernandes Henrique. Porque tem uns metal que é falso. Então.
Por exemplo, Oi? dá um exemplo do metal que você diz que é fosco. Que você conhece que é fosco. Eita, não tô lembrado. Agora, Fernandes, eu tenho que falar uma coisa para você e para seus colegas todos. Eu tenho um metal aqui. Consegue ver esse metal aqui? Ele está Sim. brilhando. Que é uma colher. Brilhando. Aqui eu tenho na caneca aqui, ela está pintada, né? Mas tem uma parte aqui que é uma parte alumínio. Não está brilhando? Percebe? Aqui eu tenho também uma parte do meu grampeador. A parte de metal dele está brilhando. Eu te apresentei 3 metais aqui. Todos brilharam. Será que eu não posso aceitar como verdade aquela tese lá que todo metal brilha, com base pelo menos em 3 que você já viu aqui? Essa é uma questão, gente, química, né? É uma questão química, física, é uma questão química, física. Mas aí, só para resumir aqui, porque como nós não somos especialistas, eu não sou especialista nisso, né? E eu acho que não sei quem vocês, se alguém de vocês é especialista nisso, então eu já afirmo logo para vocês, isso é verdadeiro. Todo metal brilha. Se você pegar um metal aí que ele não está brilhando, tipo o ouro, pega um ouro todo sujinho lá tirar da água lá do fundo do rio. Você passa um bombril nele, passa uma lixa nele, você vai verificar a brilhosidade dele. Tá claro isso, meninos? Ou não tá claro? Pessoal, eu tô vendo gente assim com a cara muito assim. O que esse professor tá falando? Por favor, vamos. Nós vamos encerrar por agorinha. Falta poucos minutos aqui para encerrar. Eu estou usando um exemplo, que é esse exemplo aqui, olha, todo metal brilha. E ele é uma proposição lógica. Com base nessa informação aqui, eu posso desenvolver um assunto. Mas eu tenho que pegar essa primeira proposição. E a pergunta feita é: todo metal brilha, é verdadeiro ou é falso? O que você acha? Teve aí o Fernandes e a Verdadeiro. Verdadeiro. Então tá. Então agora, Verdade. isso vocês acham, né? Mas agora, para finalizar essa pergunta, eu estou afirmando, não com base em mim, mas afirmando que os químicos e os físicos vão confirmar isso, que todo metal brilha. Até o mercúrio, que é um metal líquido, você vai verificar brilhosidade ou a capacidade brilhante dele. Certo? Então, agora você tem uma proposição. Só que, para fechar aqui, meninos, as proposições ditas, elas têm que ser verdadeiras? O que vocês acham? Acho que não. Não. O Thiago está balançando a cabeça lá dizendo que tem que ser verdadeiro. Agora, Thiago, o que você tem que Eu acho que basta apenas convencer a pessoa de que é verdadeiro, não? O ideal, José, o correto, o certinho é que tem que ser tudo que você dito ser verdade. Mas tudo que é dito é verdade, gente? Às vezes a gente cai aqui num patim, né? Em mentiras muito bem elaboradas. Entendeu? Então, existem o tempo todo proposições que são falsas. E tem argumentos que são iniciados já com proposições falsas e congregam um montão de gente com base numa grande mentira. Sabe? E vai se repetir nesse negócio daí para frente. Entendeu? Então, viu, Tiago? A questão, toda proposição tem que ser verdadeira? Não. Sabe? Ela pode ser verdadeira ou falsa. Agora, quem é que vai falar que ela é verdadeira? Quem vai falar que ela é falsa? É quem sabe. É quem sabe do assunto. Então, quem sabe do assunto vai falar, essa proposição, ela é verdadeira. Quem sabe do assunto vai dizer, não, essa proposição, ela é falsa. Então, tem que saber do assunto para dizer uma coisa ou outra nesse sentido aí. Matheus Marques. Quer dizer alguma coisa? Ah, inclusive, tem uma série na Netflix que aborda sobre isso. Chama
É golpe do Tinder. Não conheço ainda. Questão de pede um certo valor, dizendo que é um milionário. Inclusive, já saiu que ele foi preso. E investigaram ele e pegaram ele. Não sei se é verdadeiro. Então. Essa é na Netflix. Uhum. Então, ou seja, formula uma proposição para mim. Conforme no que nós conversamos aqui agora, eu posso escolher uma pessoa aqui, ativo o áudio para isso? Deixa eu escolher uma pessoa aqui que está bem... Natália Gonçalves. Você consegue formular uma proposição aí para gente? Pode falar o que vem na cabeça, a gente, assim, joga aí no grupo que a gente discute. Uma proposição. Pode ser, Natália? Pode. Então, fala uma proposição para a gente aí. Muladeiro é uma festa cultural de Iporá? Ótimo. Muladeiro, festa cultural de Iporá. Vocês sabem, agora eu quero saber aqui, vocês sabem o que é muladeiro, gente? Esse negócio que ela está falando aí? Você sabe, o Matheus, sabe? Então, agora, então, ou seja, quem... Ô, Beatriz, você mora em Iporá? Não? Mas você sabe de uma festa aqui em Iporá que quase sempre acontecia antes da pandemia no mês de janeiro? Na pecuária? Você conhece essa festa? Então você sabe do que ela está falando. É verdadeiro ou é falsa essa fala dela aí? É verdadeiro? Acho que é verdadeiro. Então vamos acrescentar uma coisa no desfile do muladeiro, o pessoal só vai muares. Só vai muares. Isso é verdadeiro ou é falso? Então, todos os animais que são montados no muladeiro são muares. Muares é, no caso, os burros e as mulas, né? É verdadeiro ou é falso essa proposição? Acho que é falso. Por que é falso? Eu acho que é verdadeiro. O sentido seria ser só muares, mas já presenciamos que não é só muares. O pessoal anda de cavalo, né? O pessoal anda de equinos lá. Percebe, então, a questão? Agora, se eu falo lá no Nordeste, ó, lá em Porá tem um encontro nacional dos muladeiros, e lá no cartaz só para muares, e lá só andam de mula. Lá isso aí talvez seria verdade. Por que seria verdade? Porque eles não conhecem aqui, eles não viram o desfile aqui às vezes, e não percebeu que no desfile o pessoal estava montando também outras coisas além de muares. Ok, gente, eu espero que não tenha ficado confuso, eu espero que não tenha ficado assim complicado demais, mas nós só estamos falando de uma coisa, o que é uma proposição? E proposição é algo que você diz, tipo, todo homem é mamífero, né? Então, ou seja, é uma proposição. Eu tenho um sujeito homem e tenho uma qualificação mamífero. E eu linkei isso com homem e eu vou dizer isso é verdadeiro ou isso é falso. Então, eu vou falar, todo homem é ovovivíparo. Eu peguei um exemplo muito difícil, muito estranho. Sabe o que é ovovivíparo? Aqueles animais que nascem dos ovos, tipo a cobra, tipo a galinha, né? Todo homem é ovovivíparo. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro ou falso, gente? É falso, pelo amor Falso. de Deus. É claro, Falso. justamente, entendeu? Mas é uma proposição que poderia ser dita, né? E às vezes aquele que não entende, então tá bom, ok. Sabe, por não saber, não ter conhecimento da causa ali. Meninos, então ficamos aqui, que é a palavra proposição. Na aula que vem a gente vai seguir mais aqui, falando de algumas proposições. A FAI fica em Porá. O Brasil é um país da América do Sul. A Bahia é um estado do sul do Brasil. Todos eles são proposições verdadeiras, não são? Não. Sim ou não? Não, né? Tem uma pegadinha do malandro, né? Então, a FAI fica em Iporá? Tá, ok. Mas tem a FAI lá em Palmeiras, tem a FAI lá em Itapuranga. Então, vai pensando nessas possibilidades aí da frase, que ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa.
O Brasil é um país da América do Sul? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Bahia é um estado do sul do Brasil? Aí, ó, aí que é o problema, né, Thiago? A Bahia é um país lá do Nordeste do Brasil. Então tá bom, foi bom revê-los, foi uma experiência interessante. Eu vou printar mais uma vez a tela aqui, vou jogar lá para a gente pegar de recordação, né? Se vocês postarem em algum lugar, então vocês me marquem aí nas redes sociais. E até a próxima aula, se Deus quiser. Ok? Aí, ó, só, gente, quem entrou só hoje, tá? Assiste lá a aula 1. Eu vou postar lá de novo no grupo aula 1 para vocês fazerem a tarefa e se atualizar, tá? Só tem tarefa na aula 1. Na aula 2 não está tendo tarefa ainda. Então, boa noite, tudo de bom, até a próxima. Falou, Tchau, pai, boa noite. professor. Tchau. Tchau, professor. Professor.